Boa tarde, 5 horas e vamos aos destaques do Legislativo. Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira um veto total ao projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Entorpecentes. Segundo a publicação no Diário Oficial, o veto considera como inconstitucional o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Entorpecentes. A justificativa é que este tipo de matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo. Essa determinação sobre qual esfera do poder pode propor projetos de lei dessa natureza consta na Lei Orgânica do município. O autor do projeto de lei é o vereador Luiz Rossini, que comentou sobre o veto. Primeiro que a ideia do projeto de lei, da lei que a gente aprovou na Câmara, era fazer uma adequação na nomenclatura, na denominação e no funcionamento do Conselho Municipal, hoje chamado de entorpecentes. Aliás, o Conselho foi criado por uma lei de minha autoria, em 1993, e à época a lei federal era a lei de entorpecentes e a nomenclatura usada era Conselho de Entorpecentes. Em 2006, com a nova lei federal que instituiu o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, houve uma readequação da nomenclatura. E ao invés de chamar entorpecentes, hoje o termo é drogas, né? Então a ideia era primeiro ajustar o nome do Conselho, ao invés de Conselho Municipal de Entorpecentes para Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E também fazer uma adequação em algumas atribuições do Conselho. E com o veto, porque agora tem essa interpretação de que a alteração em funcionamento do Conselho e até na denominação tem que ser uma iniciativa exclusiva do prefeito. Mas eu já estou conversando com o governo, tive reuniões lá com a Secretaria de Cidadania, né, de Assistência à Cidadania, e eles vão elaborar um projeto, né, pelo Executivo e vai mandar para a Câmara, então, para cumprir essa finalidade. E o Departamento de Vigilância Sanitária capacitou soldados do Exército para atuar no combate do mosquito Aedes aegypti na cidade. E a partir desta sexta-feira, as equipes vão começar a atuar pela cidade. O objetivo é atuar junto a residências, onde os moradores têm maior resistência em receber equipes da vigilância epidemiológica. A grande contribuição que eles nos trazem é que eles facilitam a entrada das equipes de saúde em áreas em que a gente tem maior dificuldade de acesso às residências. A definição das áreas que receberão as equipes do Exército será baseada no mapeamento dos locais onde são registrados a maioria dos casos. A gente vai trabalhar com o auxílio do Exército todas as sextas-feiras até o final de abril, salvo os feriados, e a gente tem uma escala por distrito de saúde. Campinas é dividida em 5 distritos de saúde. E dentro do distrito a gente vai semanalmente escolher a área com maior relevância epidemiológica, ou seja, onde a gente tem casos ou suspeitas acontecendo. Então, vale reforçar, independente de ser equipe do Exército ou não, o importante é receber o profissional de combate ao mosquito. É muito importante que a população receba não só os agentes da saúde e agora também esse contingente do Exército, porque existem criadouros que são bem fáceis de identificar, por exemplo, o pratinho de planta, mas existem criadouros que um olhar treinado é que vai permitir a identificação. Então, sempre é muito importante receber tanto o agente de saúde quanto agora esse contingente do Exército, e que se houver alguma dúvida quanto à identificação dessa pessoa, entrar em contato com o 156 e checar se a pessoa que está na sua casa realmente é um funcionário da prefeitura ou está autorizado para essa ação. E a Vigilância divulgou agora há pouco que o Exército vai fazer o combate ao mosquito nesta sexta-feira no bairro Nova Europa, das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã. E agora vamos falar de emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador começou um ano com um grande movimento de desempregados em busca de uma oportunidade. A primeira semana de 2017 foi movimentada no CEPAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas. A procura por uma oportunidade está 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado, com cerca de 500 pessoas buscando o serviço diariamente. Um dos principais motivos dessa busca maior é o fechamento dos postos temporários de trabalho, mas esse não é o único fator. São vários os fatores, né? Muitas pessoas partiram para o autoemprego, para o empreendedorismo e também algumas até no mercado formal de trabalho, né? Com vínculo temporário, grande parte com vínculo temporário no final do ano e que agora, né, com o encerramento desses contratos, buscam uma nova oportunidade.
E tem ainda o fator início do ano, que leva as pessoas a buscarem uma recolocação. Algumas áreas têm destaque e a oferta de vagas é maior. As vagas mais ofertadas aqui são na área farmacêutica, né, área de serviços de alimentação e de prestação de serviços em geral. Então, aí serviços de limpeza, de portaria, né, de vigilância. Então, essas vagas continuam sendo as mais ofertadas aqui no CEPAT. Mesmo com algumas áreas em destaque, às vezes um emprego novo demora um pouco a chegar. 2 meses. E tá meio complicado, cara. Todo lugar que você vai não está contratando. E as portas cada vez mais se fechando. E esse tempo sem emprego depende muito da qualificação do profissional. Para aqueles que têm mais qualificação, o tempo geralmente é menor. Mas para quem tem aí uma qualificação um pouco mais deficiente e também a escolaridade, para esses demanda um pouco mais de tempo para a pessoa se recolocar ao mercado de trabalho. Para encontrar vagas, o trabalhador pode procurar um posto de atendimento do CEPAT, o do centro na Avenida Campos Sales ou o do distrito do Ouro Verde. Basta levar RG, CPF, carteira de trabalho e cartão do PIS. E agora a previsão do tempo. Nesta segunda choveu bastante na cidade. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, foi o maior volume de chuvas em 24 horas desde novembro. Vamos ver esses números e como ficam as temperaturas nesta quarta-feira. Depois de um período com baixo volume de chuvas, a estação da Unicamp registrou um total de 29,4 milímetros entre as 8 horas da manhã da segunda-feira e as 8 horas da manhã desta terça-feira. Este é o maior volume de chuvas em 24 horas desde 14 de novembro do ano passado, quando choveu 33 milímetros na região de Campinas. E o tempo deve permanecer com temperaturas altas e sensação forte de calor nesta quarta-feira, mínima de 21 graus e máxima de 31, com possibilidades de chuva no fim da tarde e início da noite. Bom, e a gente viu aí na previsão sobre o calor. E tem muita gente que no verão resolve praticar exercícios físicos no sol e não se protege. E a gente já sabe, né? É importante sempre se prevenir. 31 graus, às 10 da manhã. Esse é o nosso verão. Um convite e tanto para a prática de atividades ao ar livre. Nem mesmo os mais sedentários ficam imunes aos exercícios físicos durante esta época do ano. Entretanto, mais do que nunca, é preciso tomar alguns cuidados. Eu passo protetor solar várias vezes por dia, até perdi a conta, e sempre ando com a garrafinha de água. Proteção solar de 50, porque eu sou muito branca, água, óculos, e aí devia ter um chapeuzinho, né? Mas eu não trouxe. Além de muita proteção do sol, hidratação. Óculos de sol UV protetores de boa qualidade. Não serve aqueles óculosinhos de camelô. Então, óculos de boa qualidade, as roupas UV protetoras, borrifar a água no rosto, pode ser água termal, água comum, no corpo como um todo. É muito importante isso. Tudo isso ajuda, mas com as elevadas temperaturas que tem feito, nada substitui um bom protetor solar. Sabia que aos 20 anos de idade, uma pessoa já recebeu aproximadamente 60% da carga solar de uma vida inteira? Por isso, a proteção deve começar com os bebês. O Danilo tem 2 filhos pequenos, o Miguel e a Letícia, e sabe que eles precisam de proteção extra para brincar ao ar livre. Tem que passar protetor, bastante protetor antes, né, com um fator de proteção bem elevado e hidratar bastante. A gente sempre traz uma garrafinha de água, né, faz isso para poder curtir. A Letícia, de apenas 4 anos, tem a resposta na ponta da língua. Chapéu. Que mais? Protetor solar. Vai pôr chapéuzinho, não vai ficar o dia inteiro lá no sol e vai passar um pouquinho de filtro solar. Filtros específicos para bebê, só nas áreas expostas. E todas essas dicas têm 2 objetivos: proteger a pele contra o envelhecimento precoce e o tão temido câncer de pele, que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Isso é fundamental. Nós moramos no Brasil, que é um país tropical. Aqui nós temos sol o ano inteiro. Quem fala, chega lá no consultório e fala, mas eu não tomo sol. Você vai na padaria, você vai ali, vai no Taquaral passear, vai num monte de lugar. Está tomando sol sim, o tempo todo.
E atenção, motorista que passa pela rodovia Dom Pedro I tem interdição na alça de saída para a Avenida Mackenzie, no sentido Jacareí, a partir de hoje, pelo menos até quinta-feira. A obra fica no quilômetro 129 e a opção que a concessionária vai oferecer é utilizar o próprio trevo do quilômetro 129, mas no sentido da Avenida Nova Mackenzie Souzas, e retornar ali na região da Leroy Merlin. Então fica a dica e atenção especial no trecho para o motorista. E agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco tem as notícias do esporte, novidades da Copinha e a reapresentação da Ponte Preta. A gente volta já. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Verão, calorzão, tempo perfeito para curtir o sol, fazer exercícios e passear com o cachorro. Epa, peraí, passear com o cachorro? Nesse calor? Pois é, os cães sentem muito mais calor que a gente. Então cuidado com os horários e com a exposição excessiva ao sol. Se tá quente pra você, imagina pra ele que não usa tênis. Saia com ele antes das 10 da manhã ou no final da tarde, quando o sol baixar. Ajude seu bichinho a curtir o verão numa boa. A política verdadeira vai ser uma política que seja realmente honesta. Quando você não tem honestidade na política, você tem um desvio da finalidade dela, que é uma das atividades mais nobres do ser humano, porque é pela política que as pessoas escolhem os seus caminhos. Então, quando você não tem política, quando você não tem política democrática, política hoje só faz sentido se for democrática, se não for é prepotência, não é política. Quando você não tem política democrática, as pessoas não têm espaço de florescer, de fazer diversidade crescer, de enriquecer a sociedade humanamente. Então, por isso que a política não pode ser o contrário da honestidade. Estamos de volta com o boletim e agora esporte. A Ponte Preta deu um show ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de vencer o Atlético da Bahia por 7-0 na última rodada da primeira fase, ontem venceu o Penapolense por 6-1. Destaque para o jovem Yuri, autor de 3 gols. Ele já tem 8 na competição, é o artilheiro do torneio. O próximo adversário da Macaca na terceira fase vai ser o Paraná Clube, que venceu Marília também por 6-1. Esse confronto contra a equipe de Curitiba ainda não foi marcado pela Federação Paulista de Futebol. E também na Ponte Preta começou a temporada para o elenco. Os jogadores já se apresentaram e já iniciaram os exames médicos. Mas nos bastidores segue a agitação. O elenco da Ponte Preta se apresentou para a temporada 2017. Mas o assunto do dia foi a negociação do atacante William Potker com o Corinthians. Para explicar a situação, o presidente da Macaca, Vanderlei Pereira. O Potker fica na Ponte e não vai para nenhum clube brasileiro. Termina o Campeonato Paulista aqui. A partir do Campeonato Paulista, aí nós vamos ver o que vai surgir para o Potker. Tá? O que surgiu até agora não interessa para a Ponte. Hoje a Ponte detém os federativos e o 100% econômico. Antes de conversar com a imprensa, membros de uma torcida organizada do clube abordaram o técnico Felipe Moreira e o auxiliar João Brigatti para passar, digamos, um apoio. Se a torcida está desconfiada, o presidente tem uma justificativa. A Ponte todo ano é dessa forma, né? A Ponte começa a expectativa do torcedor, que eles têm razão, é de que a Ponte não vai formar um elenco. E eu vou falar pela minha gestão e pela gestão aí que está aí o Cazu ao meu lado, o Gustavo me apoiando. Nós tivemos um 2015 igualzinho nós estamos agora e fomos muito bem. Tivemos um 2016 igualzinho, ou talvez pior, e fomos melhor que 2015. A Ponte Preta só estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de fevereiro, contra a Ferroviária no Moisés Lucarelli. Até lá, alguns jogadores vão chegar. E quem sabe, a torcida não vai ficar um pouco mais animada.
E a gente encerra com notícias da Copinha, já que o Red Bull Brasil joga agora contra o Vitória da Bahia, aqui em Jundiaí. Segunda fase, jogo mata-mata, quem perder está fora da competição. E por enquanto o resultado é 1-0, gol de Rodrigo, atacante. E antes de encerrar o boletim, vamos a mais um recado para os moradores do distrito do Campo Grande. A Sanasa vai interromper o abastecimento nesta quarta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde, nos seguintes bairros: Satélite Íris, Núcleo Residencial Parque Floresta e Jardim São Caetano. Nós terminamos esta edição por aqui. Até amanhã, ao vivo, 12h30, com as notícias do Legislativo, da cidade e do esporte. Até lá!